Entretanto, Apoio Cultural ACIA, Minax, Europa Empreendimentos Imobiliários, Veracruz Transportes e John Romualdo Cabeleireiros e Equipe. Sejamos todos bem-vindos. Eu me recordo do jogador de futebol francês, Thierry Henry, e que uma determinada entrevista, quando indagado sobre a aparente superioridade dos seus colegas futebolistas brasileiros, ele respondeu de uma maneira que nos ofendeu um pouquinho, que, claro, é óbvio que os jogadores de futebol brasileiros são melhores que os franceses, porque quando meninos, eles, como não estudavam, tinham mais tempo para jogar bola. Os franceses não são lá muito delicados conosco brasileiros. O episódio de Thierry Henry me recorda outro ocorrido na década de 1960, envolvendo o então general-presidente francês Charles de Gaulle, que foi indagado sobre a necessidade de estreitar relações comerciais e visitar mais o Brasil, e respondeu que não o faria porque o Brasil não era um país sério. Realmente isso tudo nos ofende, e nós temos que nos ofender, porque afinal de contas são críticas construtivas ou verdadeiras ou não, que se faz ao nosso país de origem, e um tom pejorativo que realmente ofende e estranha. Mas nós também somos obrigados a um raciocínio crítico nesse programa, que é um programa de pensamento e de diálogo. Será que essas críticas realmente são irreais ou surreais? Ou será que elas têm muito de verdade? Quando Thierry Henry compara a educação brasileira, a educação dos países de ponta, de primeiro mundo, os países de ponta da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, etc., ele está querendo dizer, em primeiro lugar, que lá o ensino é integral, é o dia inteiro. Aqui se criou a ilusão que com 4 horas diárias, 5 dias por semana de estudo, o menino vai ser bem educado, porque em casa ele vai ter pai, vai ter mãe capacitados, vai ter uma comunidade bacana, vai ter creche para ajudar. Isso a gente sabe que é um conto da carochinha. Nem os pais são interessados em aprender a auxiliar a escola, nem são capacitados para tanto. Atualmente, as escolas tampouco são capacitadas, tampouco são aparelhadas, sobretudo as públicas. E o profissional do ensino, em qualquer nível no Brasil hoje, é extremamente debilitado sob todos os pontos de vista. Ele é mal pago, ele se encontra desestimulado, ele é ofendido por aluno, ele é ofendido por pai de aluno, ele é ofendido pela comunidade, ele não tem status algum por ser professor, o que é, sobretudo, extremamente injusto, porque o professor é o segundo pai. O professor é aquele que prepara o nosso jovem para virar um cidadão. O professor é aquele que forja na nossa juventude o futuro engenheiro, o futuro médico, o futuro advogado, o futuro político, o futuro brasileiro. No entanto, é desmotivado, é desprestigiado, é mal pago, escolas públicas sucateadas, lecionando só 4 horas por dia, tentando ensinar o mundo para um jovem que não tem a mínima noção do que está no quintal dele, de como funciona o sistema, tentando ensinar o mundo para esse jovem por míseras 4 horas. Muito se discute a questão inerente à ditadura militar. A ditadura militar no Brasil, que também aconteceu na década de 60, foi um divisor de água em diversos aspectos, dentre os quais a educação brasileira. A ditadura militar modificou o sistema da educação brasileira e adotou um novo sistema a qual estamos presos até hoje, não é? Se por um lado a gente questiona isso, critica isso, porque a educação em tempo integral era uma coisa melhor, o professor era mais dono da grade curricular,
mais senhor de si dentro de sala de aula, mais senhor do aprendizado do aluno, mais criativo e autônomo na sua mensagem didática. Hoje, atualmente, a gente tem menos liberdade desse mesmo professor para poder lecionar, menos tempo disponível para essa mensagem didática do professor, menos autonomia. Mas, curiosamente, se você analisar o aluno de escola pública de 20 anos atrás e o aluno de escola pública atual, você vai ver que o aluno antigo, na educação antiga, naquela educação que proveio da época do regime de exceção do governo militar, ele era melhor capacitado do que o aluno de hoje. Como também o aluno de escola particular de 20 anos atrás, com menos tecnologia, menos acesso à informação, menos acesso à informática, a dados, a sistema de dados, ele era muito melhor capacitado do que o aluno de hoje da rede particular de ensino. O que está acontecendo de pior com a educação brasileira? É o que está acontecendo de pior também com a sociedade. Nós perdemos a capacidade de indignação e de tentar mudar a nossa educação para melhor, porque não fomos doutrinados para isso, talvez. Porque achamos que a escola está boa, estamos aprendendo legal e que colar é um barato. E não é um barato. É um barato que sai caro. A gente está extremamente despreparado. Eu sou juiz de direito, recebo na minha profissão dezenas de cartas, dezenas de bilhetes, de mensagens, de presos, de pessoas que estão encarceradas no sistema prisional, né, e que me mandam mensagens falando de suas agruras, de seus problemas, não é isso? Bom, os mais grosseiros erros de português, como não poderia deixar de ser. Se a gente tem pessoas formadas em curso superior que não sabem escrever direito, imagina um pobrezinho de um preso que teve pouco acesso à cultura e à educação. É claro que a carta deles, a mensagem deles, vai estar repleta de erros de português. Não é? Pois é. Outro dia eu recebi uma carta, um bilhete, uma mensagem de um preso boliviano. Boliviano. Eu não estou falando de argentino, de chileno, de país top da América Latina. Estou falando de Bolívia. Esse preso boliviano, uma mensagem em espanhol perfeito, citando Pablo Neruda, abrindo e fechando aspas. Ou seja, a educação que se ministra para os meninos bolivianos, chega a ser superior à educação de muitos dos nossos estabelecimentos de ensino públicos e privados brasileiros. É um absurdo. A gente tem que mudar isso. Nós estamos perdendo a parada feia, perdendo de goleada na educação. E perder de goleada na educação é insuportável. Até a próxima. Entretanto, apoio cultural ACIA, Minax, Europa Empreendimentos Imobiliários, Veracruz Transportes e John Romualdo Cabeleireiros e Equipe.